Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde Mental no Trabalho. E hoje a Ana vai fazer parte desse processo comigo, nesse podcast Parceiras. daqui pra vida. Daqui pra vida. Então, é a Ana, Juntas. jornalista, que vai se apresentar já já. E nós estamos, gente, com uma pessoa hoje aqui incrível. E eu tive o prazer de conhecê-lo num evento, num grande evento que aconteceu aqui em Goiânia. E ele vai se apresentar também. Vocês vão ver o quão incrível o conteúdo que ele tem. Ele tem 2 livros, não é isso, Rafael? Eu tenho 10 livros escritos. 10 livros! Trouxe 2. Trouxe 2. Então, eu vou deixar que ele se apresente. E hoje nós vamos falar sobre produtividade na vida e no trabalho. Então, muito importante. Acompanhe aí e a gente vai trocar um bate-papo bem legal aqui, tá bom? Vamos lá, Rafa. Se apresente, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, Gleisânia, Ana. Grande prazer. Falando nesse podcast maravilhoso, Saúde Mental no Trabalho. Meu nome é Rafael Medeiros, eu sou fundador da Time School, Escola de Gestão do Tempo. Tenho 10 livros escritos e atuo em todos os 27 estados do país. Já estive presencialmente em todos os estados palestrando sobre isso. Como ensinar as pessoas a gerenciarem todas as suas tarefas, seus projetos, sem viver estressado. E é o que todo mundo quer saber, né? A nossa escola, faz parte. a nossa escola de gestão do tempo tem mais de 2.000 alunos hoje ativos. E eu também tenho um projeto que é o Viver de Palestra, onde eu treino pessoas para se tornarem palestrantes. É um grande prazer estar aqui com vocês falando desse assunto maravilhoso. Certo. Eu sou a Ana Porto, sou jornalista. E, Rafa, eu queria saber de você, da onde veio essa intuição, esse trabalho de começar com a gestão do tempo? Da onde surgiu? Se você estava trabalhando muito e, ficou apavorada ali, que preciso me resolver, ou, eu vou me programar para fazer isso, e isso pode gerar uma profissão, uma carreira nesse sentido. Da onde que veio essa paixão? Excelente pergunta, Ana. Tudo começou através de uma dor. A dor da sobrecarga. A dor de se sentir estressado mesmo diante de uma produtividade. Eu era uma pessoa muito produtiva, mas era aquele produtivo cansado. Era o produtivo atropelado e bagunçado. Há 14 anos atrás, eu tive um pré-burnout. Eu estava entrando no burnout. Eu acordava à noite com taquicardia, no meio da noite. Achei até que era um problema fisiológico. Fiz todos os testes possíveis, aquele de máscara que você corre numa esteira. Fiz teste de sangue, eu falei, eu tô com alguma coisa. Porque eu tinha uma falta até de fôlego assim durante o meu dia, e depois de fazer todo um check-up, o médico falou, isso aí é estresse. Eu falei, mas eu não sou estressado. Do que eu faço, tá Exatamente. tudo certo. E ele falou, você se acostumou em estar estressado e o seu corpo ainda consegue lidar com isso, mas com o tempo você vai ter um burnout. Ele falou, você precisa aprender a organizar a sua rotina. E aquilo entrou como uma lâmina no meu coração. Vou organizar minha rotina. Comecei a estudar sobre gestão do tempo, comecei a ler livros, fazer cursos. E conforme eu ia aprendendo, aquilo foi transformando tanto a minha rotina que eu comecei a conversar com o meu grupo de amigos sobre isso, que começou também a ficar interessado no que eu falava. E isso foi tão transformador na minha vida que eu comecei a falar em alguns treinamentos sobre gestão do tempo. E as empresas começaram a me chamar depois das primeiras palavras que eu falava sobre esse assunto. E, de repente, hoje, há 10 anos que se passou, 14 anos que eu comecei a estudar sobre esse assunto, há 10 anos eu só ensino sobre gestão do tempo. Mudou tanto a minha vida que a minha esposa, que era uma mulher muito organizada, mas cansada também, uma mulher produtiva, cansada, chegou em mim um dia e falou, eu quero aprender com você. Porque hoje em dia você consegue organizar a sua vida e sem estresse. Nós vamos entrar nesse assunto... Mulher, não só mulher, né? Não. No Mãe. mês das mães, nós precisamos falar. A gente precisa saber disso. Saber como que nós vamos administrar a maternidade frente às demandas que a gente tem da vida. Trabalho, quando a gente pensa em trabalho... Rotina em casa, filhos, esposo que precisa da gente, né? Então, é muita coisa. A gente sabe que não tem uma fórmula mágica. Mas a gente queria saber de você, assim, como a gente começar a organizar o nosso tempo. Porque nós, pelo menos eu e a Ana, somos mães, trabalhamos fora, temos várias rotinas, temos a vida fitness que a gente quer manter. É verdade, nós temos. E a gente quer, assim, tá igual a sua esposa, como você... há um tempo atrás, cansado, a rotina, muita coisa para fazer, muita tarefa, muita demanda. A gente quer se tornar produtiva, a gente quer entregar os nossos projetos, quer crescer profissionalmente e pessoalmente, mas tá aquela coisa assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde eu começo. Não, outro dia que eu tô falando, semana passada,
Eu cheguei no meu esposo e falei, deixa eu falar, eu tô com vontade de sair correndo e voltar. Aí ele, correndo, eu falei, sumir, assim, ó. Pegar um lugar e sumir. Aí ele falou assim, não tem jeito não, meu amor. Vamos começar a cuidar da nossa filha, porque ela tava doente. Eu fico enlouquecida. E aí ele falou, não, nós temos só que cuidar dela. Então, vamos cuidar e vai dar tudo certo. Eu falei, então tá bom. Eu falei pra minha mãe um dia desse, eu falei assim, mãe, eu tô com vontade de chorar e eu não tenho tempo pra parar, sentar assim, chorar minhas mágoas, mãe. Não dá. Eu falei pra ela desse jeito. Porque as tarefas não dão trégua. Não. Justamente. A grande verdade é que conquistas produzem tarefas. Conforme você vai respondendo bem à vida, você aumenta os pontos produtores de tarefas. Se você quer encontrar alguém, você encontra alguém. E é muito bom encontrar alguém. E eu lembro quando eu encontrei minha esposa, depois de 2 anos nós casamos, eu lembro ela entrando no altar, Ana, vindo em minha direção, e eu pensei, lá vem tarefa na minha vida. E ela deve ter pensado, pra mim mais ainda. Mais ainda. Casamos, um casamento produz tarefas. E eu lembro que o meu sonho era ser pai, e o sonho dela era ser mãe. E nós temos 2 filhas lindas. Filhos, que é uma grande conquista na vida, produz Tarefa. e põe tarefas nisso. Muita. E praticar sua fé produz tarefas. Eu e minha esposa temos uma fé que gostamos de praticar. Cuidar do corpo produz tarefas. A gente faz exercício físico, eu e minha esposa até malhamos juntos com o personal. Cuidar dos pais idosos produz tarefas. Manter-se profissionalmente onde está pagando as contas já tem tarefa. Imagina se você quer crescer. Exatamente. Você percebe O desafio do crescimento, eu acho que ele Justamente. é exaustivo. Porque ele traz mais tarefas. Sim. Então o Sim. potencial de perda de controle é muito grande. E de onde vem o estresse, Zana? Do sentimento de não controle. Eu não me sinto no controle. Então a maior Você vai parte do perdendo, estresse... né? A sensação que você tem é que você tá na metade de tudo, Sim. né? Você vai perdendo realmente o controle e você precisa parar. Aí vem a parte de saúde mental, que nós vamos falar aqui também, né? Então, assim, esse parar, olhar para dentro e você ter técnicas, que eu gostaria muito que você dissesse também, né? Técnicas que vai te ajudar nisso, não só exercício físico, terapia, a própria fé. E nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de fé. Sim. Cada um professar de uma fé que também faz parte de um processo de saúde, organizar a rotina, o tempo, eu penso que isso já vamos pensar dentro de um contexto aqui de percentual das nossas áreas, eu imagino que seja quase 50%. É isso. Exatamente. Isso aí é, se brincar, até mais. É mais, E né? isso é tão interessante, Zana, porque conforme a pessoa vai crescendo e o volume de tarefas aumenta, ela vai começando a ter uma desesperança em continuar crescendo. Ela fala, não tô nem aguentando o que eu tenho. Uhum. Se eu colocar um novo projeto, eu vou desequilibrar minhas conquistas. E aí é que ela vai abrindo mão. E aí entra a mulher nesse assunto. E a mulher vai fazendo, inclusive dela, algo que eu chamo de beneficiário residual. O beneficiário residual no direito, quando a empresa está quebrando, o governo congela os recursos dessa empresa, financeiros e bens, para pagar os credores. E tem uma ordem hierárquica de credores que tem que ser pagos. Tem lá, primeiro, impostos, depois funcionários, depois fornecedores, enfim. Quem que são os beneficiários residuais no direito? É aquele grupo de pessoas que recebe por último. O que eles vão receber? Quase nada ou nada. Nada. Dos bens daquela empresa que quebrou. E as Quase mulheres nada. fazem delas beneficiários residuais. Ela dá o tempo para todo mundo. Todo mundo tem um Não tira tempo. tempo pra ela. Menos ela mesma. E quando a mulher se autoprioriza, é importante que ela entenda que a autopriorização é uma das maiores provas de amor diante das pessoas que você ama. Porque você pode se entregar para as pessoas que você ama com uma versão melhor de si mesma. Exatamente. Então, a alegria de uma mulher muda a atmosfera de uma casa. Sim. Isso foi algo que eu comecei a trabalhar com a minha esposa, porque todo mundo tinha um tempo dela, menos ela mesma, porque ela ficava culpada quando ela queria se priorizar, porque sempre tinham tarefas aparecendo. Ela sempre esperava sobrar tempo e nunca sobrava. E uma das coisas que nós entendemos é que tempo não é algo que sobra, tempo é algo que você escolhe ter. Você não constrói a vida que quer sobrando tempo, você coloca algo que é importante para você e o tempo se molda para as outras coisas. Exatamente. Justamente. Eu sempre falo que tempo é você que cria, você escolhe as suas prioridades. Eu não tenho tempo para malhar. É porque você não colocou o treino como prioridade na sua Sim. vida. E depois da sua palestra no Up Summit, eu comecei a fazer a tarefa de bordo. O aqui já
Não, Já já que eu estou com roupa de malhar, eu vou treinar. Achei o máximo. Nossa, eu amei isso aí, tá dando resultado. Sim. Não, já que eu levantei, vamos embora pra academia. Já que eu levantei, vou dar o meu melhor. Já que eu estou disposta a vir pro Já trabalho, eu vou dar o meu melhor. Nós já podemos montar um curso. Exatamente. Justamente. Exatamente. Isso é até interessante, porque o nosso telespectador e ouvinte, às vezes não está entendendo o que é tarefa de borda. Isso. A borda é a quina. É o começo, é o mais próximo. Você pensa assim, a piscina inteira, você não precisa fazer a piscina inteira, você precisa só dar a primeira braçada, sair da borda ou chegar na borda. Então, a tarefa de borda é uma tarefa aplicando a lei do reducionismo. O que é a lei do reducionismo? Sonhe grande, execute pequeno. Eu faço isso o tempo inteiro. O nosso cérebro tem uma região chamada amígdala. Não é aqui não, gente. Aqui é tonsilas palatinas. Chama amígdala, mas é um apelido errado. A amígdala é uma sub-região do sistema límbico que tem a ver com luta e fuga, emoções. Luta e fuga. Todas as vezes que você vê um novo projeto que gasta energia, é complexo, é difícil, tem chance de rejeição social, sua amígdala liga e fala, vamos para uma outra tarefa. Outra coisa, a gente chama isso de fugas psicológicas. Exatamente. Vou lançar minha mentoria. O cérebro fala, antes vai dar uma olhada no WhatsApp, vendo se tem algum cliente pedindo algo. Então, o cérebro, a procrastinação não é ficar à toa, é o cérebro substituindo a tarefa que deveria ser priorizada por outra secundária naquele momento. Exatamente. Então, o que você faz para colocar o teu cérebro na frequência que ele precisa executar? Diminua a exigência de uma tarefa. Chamamos isso também de diminuição da energia de ativação. Quando eu fui conversar com minha esposa, e minha esposa falou, meu sonho é ter uma mentoria de mulheres. Ela falou desse jeito, meu sonho é ter uma mentoria de mulheres. Na mesma hora o cérebro dela ativou a amígdala, ela falou, não, mas tem que viver para isso. Eu já tenho filhos, eu tenho igreja, eu tenho marido e tal, eu já tenho meu trabalho, é coisa demais. Chega o semblante dela, caiu. Eu falei, a amígdala tá ativando o processamento cerebral dela. Eu falei, eu preciso silenciar a amígdala. Preciso trabalhar córtex pré-frontal, um raciocínio lógico. Eu falei, meu bem, é seu sonho montar uma mentoria? Ela falou, sim. Eu falei, qual é o menor movimento que você pode dar em relação a isso? A tarefa de borda. O menor movimento, o baby step, o menor de todos, o mínimo passo, que gasta menos energia. Ela parou pra pensar e depois de 1 minuto ela falou, é postar umas 3 vezes por semana. Eu falei, ainda tá grande. Era um elefante, agora é um filhote de elefante. Por semana é um gigante. Exatamente, Esse é um filhote de elefante. Eu falei, é indigesto ainda. Eu quero o carpaccio do elefante, eu quero um presunto, uma fatia mínima. Ela, a menor fatia é fazer postagem. Eu falei, mas qual é a menor tarefa antes da postagem? Ela, fazer uma sessão de fotos. Eu falei, qual é a menor tarefa antes de fazer uma sessão de foto? Ela, falar com a fotógrafa. Eu falei, qual é a tarefa para falar com a fotógrafa? Mandar um WhatsApp. Eu falei, pronto. A tarefa de bordo é mandar uma mensagem para a fotógrafa, perguntando quanto que ela cobra para uma sessão de fotos. Tudo falei, que pronto. começa como gigante não vai, né? Exatamente. Você olha pro gigante e você fala assim, nossa, é grande demais para eu começar. Porque movimento produz movimento. A gente só precisa sair da inércia, Ana e Zana. Só isso. Porque o movimento, ele produz um próximo movimento. A inércia produz uma próxima inércia. E aí ela falou, tá bom, vou fazer, é mais fácil. Ela fez essa ação, na próxima semana ela olhou de novo o projeto, criou um outro movimento de borda, na outra semana outro movimento de borda, o trem foi andando. Hoje minha esposa tem quase 1000 alunas. Olha só. Na Escola de Gestão do Tempo para Mulheres. Vamos ser aluna. Por quê? Porque a vida não é sobre pressa, é sobre ritmo. Coloque ritmo na tarefa de borda. Esse é o segredo. Tudo na minha vida eu faço isso. Eu pego coisas complexas, crio micromovimentos e coloco o ritmo. É porque a gente superestima a capacidade de fazer coisas em um dia. A gente quer que as pessoas olhem para nós e falem que mudança que houve na vida dela. Mas o grande segredo da vida é o movimento constante ao longo do tempo. Porque para você ficar bom em qualquer coisa, é a quantidade de horas que você coloca nisso. Minhas filhas estão fazendo inglês. Elas precisam em torno de 100 horas de inglês para começar a falar o básico. Com 200 horas, elas começam o intermediário e 300 horas elas estão no avançado. Elas querem agora aprender beach tênis. Com 30 horas, elas vão começar a brincar com algumas rebatidas. Com 50 horas, elas vão brincar já no nível inteligente. Legal. Com 100 horas, elas começam a brincar até em pequenos campeonatos. Então, o segredo de tudo é a quantidade de horas que você coloca em algo. Vamos olhar isso aí para a realidade de trabalho, dentro de uma organização. Porque uma das coisas que a gente mais busca, além do engajamento, retenção de gente boa dentro das empresas, é fazer com que essas pessoas sejam produtivas. Ou seja, ter menos
pessoas sendo mais produtivas. produtivas. Esse é o ponto que o dono da empresa fala para mim, Sim. enquanto consultora empresarial que sou. Sim. Então ele fala assim, Gleisane, eu preciso do menos fazendo mais. Como que eu faço isso dentro da organização, por exemplo, sendo uma gestora? Ótima pergunta. Porque é o seguinte, a produtividade, ela não tem a ver com fazer mais, mas tem a ver com escolher melhor. Tem a ver com criar impacto. Então, a pessoa que faz muito, normalmente ela é improdutiva. Olha que paradoxo. Olha só. Por quê? Porque ela escolhe tarefas mais superficiais. A gente fala que o foco dela é volume de tarefas. E a produtividade, ela envolve profundidade em uma tarefa. Pensa comigo, uma pessoa improdutiva, em uma manhã, ela pode fazer 30 tarefas. E uma pessoa produtiva, em uma manhã, às vezes ela está numa tarefa quebrando a cabeça e a tarefa ainda nem terminou. Eu posso responder 10 WhatsApps, responder 20 e-mails, emitir 5 notas fiscais numa manhã. Agora o produtivo está quebrando a cabeça pensando como é que eu posso criar um programa para a minha mentoria. Tecnologia. Que tecnologia usar para isso? Exatamente. Então a produtividade envolve um movimento mais lento do que a improdutividade. Então pessoas improdutivas, elas são focadas em número de tarefas. Pessoas produtivas são focadas no impacto que a tarefa traz. Quando as empresas entendem isso, elas começam a trabalhar isso. Qual é a ordem mais lógica que vai trazer impacto sobre o resultado e não o volume? Porque uma das maiores improdutividades que existem é fazer muito bem feito coisas secundárias. Eu lembro na gestão eu fui gestora de RH, né? E uma das coisas que eu fazia diariamente, eu trabalho com Trello. E aí, mas ainda assim, o erro você coloca 100 tarefas dentro daquilo ali. Aí, Você vai escolhendo as prioridades. Exato. Aí todo dia você olha aquilo e fala assim, nossa, tem muita coisa para fazer. Mas uma das coisas que eu fazia, que eu acredito que dava muito certo na minha gestão, é porque eu sentava diariamente pra gente olhar as prioridades. Sim. Então, eu, enquanto gestora, eu olhava aquilo e falava assim, não, mas isso aqui não tá dentro das nossas prioridades. Então, vamos elencar prioridade 1, 2, 3. Eu perguntava pro meu gestor também, tá, hoje, nesse mês, o que é prioridade para nós? Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, essa questão. E eu queria saber de você se o Trello ou esses gerenciadores de tarefa podem contribuir, né, Ana? Porque lá você coloca as suas atividades e você tem ali um plano do que você tem para fazer. Então, você coloca ali 20 tarefas, mas a gente pode estar usando essa ferramenta de forma errada. Sim. Exato. Porque se a gente coloca lá, igual no exemplo dela, eu quero montar um curso, uma mentoria. Se ela coloca lá como uma tarefa mentoria, toda vez que ela abrir o Trello e ela vê lá uma mentoria, isso vai gerar nela aquele desgaste que você acabou de explicar. É uma tarefa muito grande, eu vou demandar muita energia, então ela acaba protelando. Sim. Então, a ferramenta pode ajudar nessa questão que você acabou de explicar. A gente colocar tarefas pequenas dentro da... o que eu preciso para começar minha mentoria? Não, eu preciso alugar o espaço. Eu preciso definir uma data. Então, essa parte de colocar tarefas menores dentro do Trello é uma ferramenta que a gente pode usar, vai ajudar? As ferramentas, elas são muito importantes. Tanto que quando eu dou treinamento para as empresas, já treinei empresas como iFood, Bradesco, Banco Itaú, Porsche, DASA, Petrobras. Enfim, já treinei produtividade aplicada a ferramentas. Por exemplo, da Microsoft, que aí entra Outlook, entra OneNote, entra Planner, ou do Google, como Google Keep, Google Agenda, Gmail, Trello. Para TOTUS aqui em Goiânia, eu fiz treinamento com Evernote, na verdade. Com Trello, já fiz treinamento com Wunderlist, com To-Do List, enfim. As ferramentas, elas são ótimas quando você coloca um raciocínio dentro delas, porque a ferramenta por si mesma, ela é só um molde, mas Exato. você tem que colocar também as distinções entre tarefas, projetos, aguardando resposta, algum dia talvez, por exemplo. Eu ensino vocês a trabalharem, os meus alunos, a trabalharem com listas diferentes. Quando você chega na tua casa, você não tem um gavetão onde tem tudo, tá lá, roupa, talher, frutas, não, você tem nichos Sim. diferentes. Sim. Para quê? Facilitar cognitivamente o encontrar um objeto. Sim, exatamente. Então, quando você vai organizar nesses sistemas que são muito bons, você precisa também de definições sobre essas tarefas. Então, vamos dizer que você tem interesse em alguma coisa, mas você não vai fazer isso agora. Ou seja, nesses próximos dias. Você pode colocar isso numa lista chamada Agora Não. Legal. Você libera a mente e coloca Agora Não. Ou essa lista pode chamar
projetos para o segundo semestre de 2024. Ou pode chamar incubados 2024. Você está incubando algo, mas você não está deixando a cabeça. Sim. Você também pode, por exemplo, quando delega algo para alguém, vamos dizer que eu deleguei algo para ti, Zana. E eu falei, Zana, você vai me entregar isso, eu preciso de um relatório. Você fala, pode deixar que eu te entrego. Eu estou esperando uma ação sua, só que é algo que me interessa. Eu vou te colocar numa lista chamada Aguardando Retorno. Então tem essa lista lá, na qual eu espero tudo aquilo que eu deleguei para outras pessoas. Então eu não delargo, eu delego. É um tipo de lista. Eu tenho listas também, por exemplo, de projetos. O que são projetos? São resultados que eu quero viver que eu ainda não estou vivendo. Então, por isso que lá na Time School nós falamos, não faça tarefa, rode projetos. Como é que eu sei se eu fui produtivo no dia? Qual projeto você rodou? Porque projetos são novos status quo que você não vive ainda. Eu vou te cortar um pouquinho e vou te pedir... Você falando me lembrou da questão do TDAH, né? Sim. O impacto disso nessa execução. Por quê? Eu olho por mim. Até para parar, para olhar e falar assim, eu vou desenvolver um projeto, eu falo assim, eu começo, olho para aquilo, aí começa outra coisa. E não é só porque eu quero, é uma patologia. Então, como trabalhar essas questões? Não só a patologia do TDAH, não. Nós vamos falar aí de, por exemplo, pessoas com depressão. Porque realmente elas não têm uma energia para execução. Pessoas, por exemplo, com burnout, nós estávamos falando antes de entrar, que estão num processo de estafa mental, ou seja, ele não consegue pensar. Sim. Como é que a gente trabalha a patologia e a produtividade? Excelente pergunta. Lá na Time School, Escola de Gestão do Tempo, nós dizemos o seguinte, você não tem um problema, você tem um projeto. Transforme problemas em projetos. Ah, eu gostaria de ter mais foco porque eu sou muito desfocado. Cadê teu projeto? Cadê ele escrito na tua lista? Projeto, melhorar meu foco. Porque aí, semanalmente você vai tendo neurogênesis, que são novos raciocínios para executar esse projeto. Nosso problema é que a gente quer um resultado e fica só na ruminação infrutífera. Ah, eu sou desfocado e tudo. Porque quando você cria um projeto e olha para ele semanalmente, você vai ter o nascimento de novos caminhos, novas redes neurais para alcançar um resultado. Em vez de você pensar, sou desfocado, então crie um projeto com a polaridade positiva, quero ter foco. Pode ser que nessa semana o seu movimento de borda para esse projeto seja pesquisar no YouTube sobre foco. Pode ser que na outra semana seja começar uma terapia. Pode ser que na outra semana seja desativar as notificações do celular durante meia hora, para ver se eu tenho resultado. Então, quando você vai criando ações diferentes e testando, você vai vendo se está rompendo em relação ao teu projeto. Em vez de você nadar 1.000 metros, você pode fatiar esses 1.000 metros em 10 sprints de 100 metros de natação. Porque cada 100 metros você olha como é que foi teu resultado. Então, a cada semana, no planejamento semanal, você olha o projeto, quer ter mais foco. Essa semana eu tive movimentos que me geraram mais foco. Olha, fizesse essa estratégia, melhorou, mas não está suficiente. Qual é um raciocínio que eu posso ter novo? Pode ser fazer um curso, pode ser ler mais um livro, pode ser estudar mais, pode ser fazer mais terapia, enfim. Ah, eu tô com depressão. Depressão. Tá, o que é que você quer? Quero me sentir feliz. Então vamos criar um projeto na sua lista de projetos pessoais, que é quero encontrar mais paz de espírito. Qual é o primeiro movimento que você pode fazer em relação a esse projeto? Pode ser que seja conversar com um padre, conversar com um pastor, conversar com a autoridade sacerdotal da igreja, instituição religiosa que eu frequento. Beleza. Na outra semana você olha de novo e fala, qual é o próximo movimento essa semana? Pode ser talvez me aconselhar com um terapeuta, marcar com um psicólogo. Na outra semana pode ser achar uma atividade física. Então você precisa de movimentos em relação ao projeto que você visita constantemente. Nosso cérebro, ele funciona através principalmente daquilo que a gente vê. Existe uma região do cérebro chamada córtex orbitofrontal, que tem a ver com prazer naquilo que você vê. Quando você tem um sistema de organização inteligente e você olha para esse sistema de organização, você tem prazer em interagir com a sua estrutura de organização. Então, em vez de tentar organizar toda essa dinâmica de conflitos na tua cabeça, você tira fora, olha, cria movimentos na tua agenda e vai executando a tua estrutura. Então, a força da tua gestão do tempo é proporcionar a força da estrutura que você cria fora da tua cabeça, que é um cérebro externo. Então, não tenha problemas, tenha projetos e rode projetos. Às vezes a gente tem uma dor, mas a gente não roda uma ação relacionada àquela dor.
E quando você começa a rodar projetos, você vai se auto-executando e dando vazão à sua natureza autêntica. Um problema que a gente vive hoje é o imediatismo. A gente quer tudo para agora, a gente quer tudo, não quer esperar, às vezes, o processo. E o mundo é agora, e eu preciso disso agora. E a gente, filhos estão vindo essa geração menor, estão vindo nesse mesmo intuito. Envolve telas, envolve ali o imediatismo. Eu quero esse brinquedo agora, porque meu colega da escola tem. Como que a gente pode aplicar as suas técnicas nessa parte, Rafa? Ótima pergunta. Por que a gente tem uma visão de curto prazo? Nosso cérebro foi programado em algo que se chama de desconto hiperbólico. O que é desconto hiperbólico? Tudo aquilo que é agora, que é perto, é real para o cérebro. O cérebro consegue entender isso. Ele é míope. O meu cérebro é de vocês. Ele quer recompensas imediatas. Por isso que todo procrastinador, toda pessoa improdutiva é viciada em recompensa imediata, que isso é o automatismo do teu cérebro. Teu cérebro, um piloto automático, o meu também, tem programação de recompensa rápida, mais fácil e gasta menos energia. Tudo aquilo que é amanhã, e quanto mais amanhã é esse amanhã, quanto mais futuro é ele, mais abstrato é pro cérebro. Então, falar, não, se você organizar sua vida financeira hoje, você vai ter uma aposentadoria interessante. O cérebro fala, não, mas se eu for no Madeiro hoje, eu consigo ser feliz. Se eu for na pousada do Rio Quente Resort, eu vou experimentar isso agora. Se eu comprar um carro, a felicidade é agora. Então, a grande verdade da felicidade, da produtividade, é a capacidade de postergar gratificação. Eu tenho trabalhado isso muito com as minhas filhas, porque eu vejo essa gratificação imediata muito forte nessa geração que está vindo aí. Muito forte. Eu quero ser rico agora, eu quero entrar na internet, eu quero ter uma Ferrari assim com 18 anos, porque o youtuber tal. E eu vejo isso nas minhas próprias filhas, que eu tenho todo um cuidado do alimento mental que elas se expõem. Mas eu vejo traços disso na vida delas, mesmo eu filtrando bastante. E eu tenho trabalhado muito isso na vida delas, a capacidade de postergar felicidade no dia, para ter mais felicidade no final do dia, para ter no final de semana. Eu até digo para elas, se você perguntar para elas assim, qual é o segredo da felicidade? Elas vão falar, papai me ensinou. O segredo para ser feliz é sacrificar um pouco da sua felicidade todo dia. Sim. A gente conversando aqui, eu pensei no meu consultório, sabe? Por exemplo, até lembrando de ontem que eu fiz exercício com um cliente meu. Normalmente as pessoas chegam e elas fazem o quê? Falam um monte de coisa. Ela não sabe nem... Ela não, fala. Aí eu faço esse desenho que eu vou mostrar pra vocês, tá? Normalmente a pessoa chega e eu vou fazendo esse desenho pra pessoa, porque é visual, e a pessoa vai vendo que tem muita coisa aqui, tem muita informação. E aí, o que eu faço? Desordenado. O que eu começo a fazer? Vamos pegar essa informação que você trouxe, esse monte de comunicação aqui. Isso aqui significa o quê? Isso, tal coisa. Isso aqui significa isso. Isso aqui significa isso. Dentre isso daqui, nós vamos dar foco em quê hoje? Aqui. Ok. Então, eu sei que isso traz leveza para a pessoa. Sim. E aí, qual a pergunta que eu quero te fazer? Como trabalhar comunicação e produtividade? Porque esse aqui é uma falha de comunicação, certo? Do próprio cérebro. Do cérebro. Sim. Então, neurologicamente falando, por que gera isso daqui? Entende? Essa confusão mental. Sim. Que impede com que a pessoa faça as casinhas, separe casas de informações para ela identificar. Não, eu preciso trabalhar... O que você falou, né? Eu preciso trabalhar... vamos lá, falar com a fotógrafa. Depois, falar com a fotógrafa. Gravar. Depois... Mas se ela tá desordenada, e normalmente as pessoas que chegam para mim, elas chegam com muita coisa, e aí eu preciso ordenar a cabeça dela, o que é, neurologicamente falando, né, ou de acordo com a PNL, que eu sei que você tem esse domínio também, que faz com que isso aconteça, e o que eu tenho que fazer para ser produtiva nesse sentido? Ótima pergunta. A maioria das pessoas diz, eu não tenho tempo. Isso é uma condição mental. Porque nós temos tempo. Isso é uma condição mental, o cérebro falando, eu não sei por onde começar e tá tudo em desordem. O problema das pessoas com essa confusão mental é porque elas tentam gerenciar o ecossistema de vida delas através da mente. A mente, ela não foi feita para isso. É como se você estivesse colocando uma Ferrari para andar numa estrada de chão. Vai dar ruim. Então, a primeira coisa para você trazer uma clareza mental é fazer algo que se chama na neurociência de dissociação cognitiva. Dissocie você de toda tarefa que está em aberto na sua mente. O que é uma tarefa?
é um gargalo entre o que você está vivendo e o ideal que você gostaria de viver. Então, tudo aquilo que você gostaria que fosse diferente daquilo que é agora é uma tarefa. Ah, eu gostaria de ser mais feliz. Então, você tem um laço aberto que a gente diz que precisa ser fechado. Ah, eu gostaria de fazer atividade física porque eu não estou feliz com o meu corpo. Você tem um laço aberto, que é uma tarefa. Gostaria de crescer profissionalmente, gostaria de me sentir útil na vida. Você tem um laço aberto. Ah, eu tenho que comprar comida pro cachorro. É um laço aberto. Então, tudo isso são laços abertos. E o seu cérebro tem algo que se chama necessidade de conclusão cognitiva. Tudo aquilo que está aberto na sua vida que não é concluído, você gasta energia. Então, como você pode gerenciar tantos laços abertos sem viver confuso? Faça dissociação cognitiva. Anote tudo. Libere a tua mente de toda a sobrecarga. É o que a gente chama de anotar. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Então, torne tudo físico e visível. Não deixe uma tarefa passar na sua mente mais de uma vez sem você anotar. Porque senão aquilo vai ficar fazendo loopings frequentes na sua mente, te tirando do foco. Sua mente é atacada por meteoros o tempo inteiro. São tarefas em aberto, situações, coisas pequenas, coisas grandes, projetos, problemas. Então, libere da tua mente tudo aquilo que te chama atenção. É tornar físico e visível. Depois que você liberar tudo da sua cabeça, tornar todas as tarefas visíveis, tudo aquilo que está aberto na sua vida, seu cérebro começa a te premiar com um sentimento de alívio. Conta-se que a Albert Einstein estava dando uma palestra, chegou um repórter e perguntou: qual é o seu número de telefone? Que eu quero marcar uma entrevista, você é um gênio. E ele pegou um papelucho, um papelzinho e leu. E o repórter ficou perplexo. Como é que um gênio não sabe seu próprio número de telefone? E Albert Einstein respondeu: eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso a minha cabeça para ter ideias. Sua cabeça é feita para pensar, criar, aprender, não para ruminar tarefas. Então, tô confuso, vamos colocar tudo visível. Dissociou cognitivamente as tarefas, agora você vai classificar as tarefas entre prevenção de dor e produção de ganho. Uma tarefa de prevenção de dor é aquela tarefa que, se você realizar, você fica onde está. Se você não realizar, a dor vai te pegar. Então, se você não fizer a tarefa de prevenção de dor, você não preveniu a dor, então a dor te pega. Mas fazendo ela, sua vida fica onde está. Mas pelo menos evitou a dor. A tarefa de produção de ganho é a tarefa que te leva para uma nova realidade, uma nova experiência, um novo status. Qual é o problema das pessoas? Elas vivem tarefa de prevenção de dor, que tem a ver com obrigações do dia a dia. Pagar conta, fazer imposto de renda, abastecer o carro, levar o cachorro para o veterinário para tomar banho, levar você ir para um dentista, você fazer as obrigações do trabalho, chegar no horário no trabalho. Legal, mas isso é prevenção de dor. Cadê a produção de ganho profissional e pessoal? Que é aquilo que vai te trazer realização. Então, o que vai te trazer felicidade emocional é sentir que tua vida está progredindo em relação a um novo alvo. Porque você foi feito para ser feliz progredindo. Você nem precisa criar felicidade em ter resultado, mas sentir que você está evoluindo na vida. Então, a felicidade está na evolução, não no resultado. A produção de ganho é aquilo que a gente chama de tarefa semente. Se você não sentir que você está indo em direção a algo novo, você só faz a gestão da rotina e aquilo te traz um sentimento de ocupação muito grande. Então, coloque uma micro-tarefa, uma tarefa de borda voltada à tarefa de produção de ganho. O que vai te fazer se sentir útil? Se eu começasse a, quem sabe, começar a especializar nesse assunto, que é, por exemplo, inteligência emocional. Então, qual é o menor movimento? Colocar no YouTube inteligência emocional e assistir um primeiro vídeo. Enfim, aí você vai crescendo e vai sentindo que a tua vida está evoluindo em direção a um amanhã melhor do que um hoje. Então, liberou a mente, classifica entre prevenção de dor e produção de ganho, coloca uma medida de prevenção de dor no seu dia e uma medida de produção de ganho. Nessa parte de organização de tarefas, o Trello, os aplicativos de organização ajudam muito, né? Que você coloca lá, você acabou de falar para escrever tudo, anotar, esvaziar a mente. Então, se você conseguir colocar todas as suas tarefas lá, pelo celular mesmo, que é uma coisa que a gente não vive sem hoje, fica mais fácil você acessar, você vai ver o que você tem para fazer e assim consegue se organizar melhor, não é? Perfeito. Os aplicativos, eles são muito bons, porque eles criam prazer estético. O ser humano foi feito para ter prazer naquilo que vê. E 85% do nosso processamento cerebral acontece através dos olhos. Aquilo que você vê determina o que você prioriza. Aquilo que você vê determina o que você vai escolher. É por isso que lá na minha casa, a gente tinha TV a cabo em todos os quartos, televisão em todos os quartos. Aí eu fiz a gestão do ambiente há 6 anos atrás. Tirei a TV da maioria dos ambientes,
tirei a TV a cabo, deixei só Netflix pra gente assistir nosso programa, eu, minha esposa e minhas meninas juntos. A gente deita na cama, todo mundo, e vai assistir alguma coisa do Netflix. Mas antigamente a gente tinha mais de 500 canais de TV. Muitas informações, Muitas né? que você escolhia. Aí você vê aquilo, aí você tem que gerenciar aquilo nas crianças e em você, mas aquilo tá criando estímulo o tempo inteiro. Como é que minhas meninas conseguiram emagrecer? Eu mudei aquilo que elas viam na geladeira. Olha, sabe o que eu lembrei? Eu comecei meu trabalho como psicólogo numa creche. E pra gente identificar as crianças com hiperatividade, o que a gente fazia? Colocava elas numa sala com diversas informações, mas muita informação mesmo. Uma criança que tinha uma facilidade de foco, ela ia mexer em alguma coisa, pegar uma coisa, ia brincar, ficar ali um tempo brincando. A criança com hiperatividade, ela ficava enlouquecida dentro desse lugar. Então, Não sabe pra que rumo ela não olha. sabia. Então, ela não tinha aquela capacidade, por exemplo, de pegar um brinquedo e brincar. E essa criança, normalmente, era a criança que mordia, era a criança que batia, era a criança... Porque tem, além disso, existem... Porque ele é inquieto. Sim. Ele precisa o tempo todo gerar ali uma ação. De onde que vem isso, na sua visão? Dessa vontade de se movimentar? De movimentação. Porque isso, lá atrás, há 16 anos atrás, nós não tínhamos o que tem hoje, por exemplo, o celular, a TV, a diversidade de informação. Não tinha. Então, existia uma forma mais fácil de a gente administrar isso. Sim. Hoje, a gente está muito ligado em tudo. Então, as crianças, e a gente falou isso no início, os adultos também, têm muitos diagnósticos de TDAH. Sim. Mas que, na verdade, na minha visão, não necessariamente é TDAH. É o número de informação que nós trabalhamos no dia a dia. Perfeito. Então, o que é isso, né, na sua visão? E como tratar isso? O cérebro ele procura 4 neurotransmissores todo dia: ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. São hormônios do prazer, prazerosos, que fazem quimicamente bem ao cérebro. Existe um neurotransmissor que é a dopamina. Essa dopamina é um neurotransmissor daquilo que é novo. Isso, Então, exatamente. o que acontece? O nosso problema hoje dessa geração é que se multiplicou os pontos produtores de novidade. Antigamente não tinha tantos pontos produtores de novidade. O cérebro ele gosta da novidade, então se multiplicou os pontos produtores de novidade. A gente criar novidade. No celular, na tela, enfim, principalmente nas telas, no retângulo. Então, a criança, ela está treinando o cérebro hoje, o mundo está treinando o cérebro da criança, e o nosso também, só que a gente sabe se defender um pouco, porque a gente vem de uma geração diferente, Sim. a ter ciclos cada vez menores de liberação de dopamina. Porque na nossa época, a gente entrava numa dopamina que era nova, ficava 2, 3 horas nela. Sim, exatamente. Agora não, o cérebro, ele é acostumado ao Reels, aos 30 segundos ali de enjoei. Então existem isso 2 me tipos incomoda de liberação demais. de dopamina. Existe a dopamina, a liberação tônica e a fásica. A liberação que o nosso cérebro ele foi feito para viver é a liberação tônica, assim, ó, libera um pouco de dopamina, fica um tempo sem dopamina, 1 a 2 horas, depois de novo, é a liberação tônica. Só que o nosso cérebro está na liberação fásica, assim, isso Tudo gera, muito rápido, né? Foi o que gera eu um falei mais problema cedo. muito grande, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de lidar com o tédio. E a produtividade, ela tem aspectos de tédio e monotonia. Exatamente. Justamente. A felicidade é a capacidade de lidar com momentos de dopamina e momentos de tédio. O tédio, o que acontece que o nosso cérebro está também virando isso? Existe algo chamado adaptação hedônica. E a adaptação hedônica, eu já expliquei isso para as minhas filhas. Eu estou o tempo inteiro falando para elas, treinando elas, porque eu falei, eu preciso preparar elas. Eu estou treinando elas até o excesso celular para elas não ter LER, não ter problema de... Essa geração com 18 anos vai ter um monte de problema em nervos, em videogame e tendões. celular o tempo Repetitivo. inteiro. Em tendões com Movimento 18 repetitivo. anos. Um médico, às vezes a pessoa vai talvez não ser um cirurgião, porque com 20 anos ele vai começar a tremer a mão por causa do excesso de celular. E eu já estou trabalhando isso com as minhas filhas. Esse excesso de 30 segundos, o excesso de digitação, enfim. A adaptação hedônica é uma situação psicológica de que, conforme
uma situação ela é repetida, o seu cérebro vai perdendo a capacidade de gerar prazer na situação repetida. Rafael, não entendi. Você vai para uma praia, você fala, meu Deus, eu quero ir para a praia, eu quero ir para Nanai. Você faz um pacote de 15 dias. 7 dias depois você não está aguentando mais. Porque você se adaptou hedonicamente ao prazer. Então, conforme você é exposto àquele ambiente, ele vai perdendo a capacidade de gerar o primeiro estímulo inicial. Eu vou comer todo dia numa pizzaria que eu adoro. Depois de 8 dias, você não aguenta mais. Você adaptou hedonicamente. Você comprou o carro que você sonhava. Depois de 2 meses, você tem o calhamaço do boleto. Aquilo não gera mais o prazer em você igual antes. Porque você se adapta hedonicamente. Seu cérebro ele foi feito para ter uma adaptação ao prazer, para diminuir o estímulo. E tá tudo bem, desde que você saiba que é assim que a situação acontece. Tem a consciência. Qual né, é o nisso? problema da geração que está vindo? Qual é o problema da nossa geração? Toda vez que tem adaptação hedônica, acho que tem alguma coisa errada. Eu preciso ter novos prazeres, eu preciso ter um novo carro, eu preciso ter uma nova casa, eu preciso ter um novo parceiro, eu preciso ver celular, eu tô enjoado do meu trabalho, passou 1 ano, eu tô enjoado desse trabalho aqui. Esse trabalho aqui não tem futuro. Quem sabe é o país, eu vou lá para os Estados Unidos. Tem que fazer alguma coisa para me desafiar, eu tô muito acomodado. Essa é a Só desculpa que da atualidade, existe, exatamente, existe um ponto nisso que é saudável. O problema é que os intervalos de tempo são cada vez mais curtos. E por isso que eu ensinei para as minhas filhas, a felicidade envolve sua capacidade de abrir mão da felicidade em alguns momentos do seu dia para você ser feliz. Exemplo, elas comem muita verdura e eu também no almoço, mas muita mesmo. Tem lá, vamos dizer, uns 7 tipos diferentes de verdura de diversas cores. Eu trabalhando isso muitos anos com elas. Um dia eu estava comendo a verdura e eu pedi para elas me perguntarem. Meninas, pergunta se eu tô gostando do chuchu e do brócolis e da beterraba. Você tá gostando, papai? Não. Aí elas perguntaram, então por que você come? Porque eu tô abrindo mão um pouquinho da minha felicidade agora para ser feliz depois, tendo mais energia psicológica. Aí eu falo na linguagem dela, eu consigo fazer tarefa sem se sentir cansado, eu consigo fazer uma atividade física, eu consigo cuidar de vocês. Chega no final do dia, eu ainda tenho energia. Você lembra o dia que vocês às vezes começam a fazer tarefa, 10 minutos depois vocês estão reclamando? Por quê? Porque vocês alimentam mal, aí seu corpinho não produz energia. Aí hoje em dia você pergunta, por que você come brócolis? Ela fala, porque eu não gosto do brócolis, mas eu gosto do que Deus escondeu dentro do brócolis. Eu gosto do que Deus escondeu dentro do alface. Saúde, energia, vitalidade. Elas hoje em dia comem e elas sentem falta. E aí quando elas estão cansadas, elas falam, nossa, eu comi muita besteira no final de semana, por isso que eu tô cansado na segunda. E é mesmo. Então elas abrem mão um pouco da felicidade para ser feliz. Então esse é o segredo da felicidade. É a capacidade de você lidar com o tédio para ser feliz em alguns momentos. Pensa comigo lá. Na Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Quando Deus criava as coisas, o que ele falava normalmente no final do dia, depois de ter criado o dia? E viu Deus que era bom. Então Deus olhava o que tinha feito e se alegrava na execução do dia. Ou seja, concluiu. O desfrute O é uma fechamento, a recompensa acabativa. de um dia bem executado. Exatamente. Então você não gerencia seu dia baseado no que você sente agora, mas como você projeta sua emoção no final do dia. Se você entender isso, você vai saber lidar com a chatice, com o que é amargo, com o que é chato no dia, com o que é entediante. E aí tá tudo bem, porque é assim que a vida acontece. Você tem momentos de desfrute depois de execução chata. Depois de uma execução, às vezes, que é amarga, mas ela é amarga na execução, mas o fruto é doce. Lidar com a frustração hoje é um grande problema que a gente enfrenta, Perfeito. porque ninguém quer perder, Perfeito. ninguém quer se sentir frustrado, ninguém quer se sentir julgado. Então, isso é uma coisa que entra muito, principalmente na área profissional. Quem não quer se dar bem? No meu ponto de vista, a internet hoje, principalmente o Instagram, é uma coisa que, se você não souber usar, influencia muito no seu dia. Porque você tá vendo a blogueira lá que tem 5 babá para cuidar dos seus filhos, tem 5 empregada de 24 horas, tá linda, maravilhosa, magra, aí você olha pra sua realidade, que é completamente diferente, que você tem filho pequeno, você tem que trabalhar fora, às vezes não tem a disponibilidade de ter uma empregada todos os dias, e você fica assim, nossa, mas a vida dela é tão boa e a minha não é. E é justamente isso, ninguém quer enfrentar a frustração de si e fica se comparando muito com o outro. Eu acho que as redes sociais pecam muito nisso se você não souber usar, porque você começa a se comparar demais e a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Perfeito. Existe um estado psicológico de um psicólogo, me fugiu o nome agora, que é vício do destino. Hoje nós vivemos a geração viciada no destino. Ela não desfruta do agora. Ela sempre quer um novo ponto no futuro. Existe uma medida disso que é saudável. Sim. E Uhum. precisa ter. Precisa ter. Só que o vício do destino é o seguinte, eu não estou contente nunca com o agora, porque o agora
ele é uma evidência de que eu não conquistei aquilo que o YouTube, que o Instagram fala que eu tenho que conquistar. Uhum. E aí você perde a alegria do que você tem hoje. Então assim, essa gestão do tempo tem a ver também com a gestão das suas próprias crenças sobre o que é a vida. O que é ser feliz? O que é a felicidade? Qual que é o valor daquilo que eu já tenho? Nossa, eu tenho um cônjuge que me ama. Eu tenho filhos. Eu tenho saúde. Eu tenho dignidade. Eu tenho aquilo numa perspectiva de outros países que ninguém tem. Eu tenho liberdade religiosa nesse país. Eu tenho liberdade intelectual. Eu posso empreender. Tem tantas coisas que se você aguçar a sua felicidade... Eu até digo assim, ó. No livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, eu digo o seguinte. Em vez de você perguntar o que é que me falta, pergunte o seguinte. O que existe hoje na minha vida que eu já posso me alegrar agora? E você falando isso daí, me ocorreu também de um atendimento que eu fiz. Eu atendo muitos usuários, né, de vício. Entorpecentes. É vício mesmo. Sim. Seja de bebida, seja de sexo, seja... Existem muitas formas. E aí, eu perguntei para uma cliente minha, falei, tá, quando você vê, por exemplo, a cerveja, por que você escolhe tomar a cerveja? Ah, um prazer. Falei, ok. Além do prazer, quais são os seus outros prazeres? Aí a pessoa me elencou lá. Eu gosto de viajar, eu gosto de transar, eu gosto de... Enfim, tem um monte de prazer aqui. Né? Festa, enfim. Aí eu falei, tá, disso tudo que você colocou, o que você está fazendo hoje, além de tomar a cerveja? Nada. Falei, então, aqui você vai trocar o seu estímulo. Muito bom. Então, é um meio. Só que aí me vem uma questão para eu trazer para você. 40 anos, 50 anos... Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Como mudar? Como fazer essa pessoa... Porque eu vou ter com ela ali, de repente, 3, 4, 5 sessões em que a cerveja ainda é algo que ela está cedendo essas coisas para a cerveja. Então, como esse tempo... Trabalhar esse tempo, esse time, já que 40 anos ela foi e fez isso da vida. Excelente pergunta. E ótimas suas estratégias. Zana, nem vão que você é uma psicóloga tão respeitada. O nosso cérebro não trabalha com subtração, ele trabalha com adição. Você não tira algo de alguém, você coloca algo no lugar. Eu não tirei, eu não venci a distração das minhas filhas com telas, falando não pode assistir o celular. Não pode ver telas. Eu enriqueci o ambiente, comprei uma cachorrinha para elas, eu comprei livros, melhorei o lugar onde elas liam os livros, criei o cappuccino com leitura lá em casa. Enfim, fui criando substituições de prazer positivas. Exatamente em relação a isso. Então você não tira a cerveja, você coloca coisas novas. Então assim, o que essa pessoa precisa entender? Também trabalhar com micro vitórias. Então ela pode trabalhar com pequenas conquistas, porque ela não vai ter uma... Se ela colocar uma vitória muito extravagante na vida dela, a mudança ela é tão grande que vai gerar uma resistência cerebral. Então ela precisa trabalhar com micro vitórias e celebrar as micro vitórias que elas têm. Outra coisa, ela precisa entender como funciona o emocional dela. Porque ela se culpa por sentir coisas que ela não gostaria de sentir. Mas só que e a todos culpa volta nós... ela para o lugar onde ela não deveria. Todos nós sentimos rejeição diante de algumas tarefas que são positivas. Todos nós temos sentimentos que não gostaríamos de sentir. Mas quando ela se sente culpada por sentir o que não gostaria, ela acaba cedendo novamente. Porque ela fala, por que eu sinto isso? Só que o sentir vontade de escolher a tarefa errada é natural do ser humano. É natural de mim também. Quando você entende que qualquer pessoa sente isso, você não se julga. Por quê? Porque é natural sentir vontade de tarefas mais fáceis, prazeres imediatos, prazeres que não gastam energia e fugir daquilo que posterga ou que tem um estímulo menor. Então, eu trabalharia com enriquecimento do ambiente, eu trabalharia com micro vitórias e trabalharia com a conscientização do humor / escolha. A pessoa, quando ela pensa numa tarefa que ela é chata, a tarefa é complicada, é demorada, ela tem uma perda do bem-estar. Ela tem um declínio do bem-estar. O cérebro imediatamente abre outras tarefas para fugir da frustração.
E aquela outra tarefa, ela é agradável, ela é gostosa, ela faz você se sentir bem só de projetar isso. E tá tudo bem, porque é assim com todo mundo, até quem não tem vício é assim. Exato. Daí exato. surgem as compulsões, né? Exatamente. Uma compulsão. Comprar me faz feliz. Então, tô muito triste hoje, meu dia foi muito mal. E você vai gerando recompensas daquilo ali, né? Uhum. Você, porque comprar vai me fazer bem hoje. Vou beber uma cerveja que hoje vai me fazer Aí bem. você escolhe isso, fica positivo, Isso. mas ao longo do dia você vai outro perdendo dia- o bem-estar. No final Uhum. do dia você tá com um mau humor, com um sentimento Não, muito ruim. uma Um experiência prazer dessa temporário. questão da bebida fala assim, olha, durante a minha semana, eu não trabalho sábado nem domingo. Trabalho de segunda a sexta. Mas 2 dias eu perco. Toda semana eu perco 2 dias. Por quê? Um eu bebo, no outro eu tô sentindo Sim. o Ressaca. efeito da bebida. Então, quer dizer, que produtividade. Então, você não tendo produtividade, você deixa de ter desejos e sonhos para sua vida. Muito bom. Você tá vivendo um looping muito negativo. Sim. Então, quer dizer, você não consegue sair do lugar. Você vai ficar o tempo inteiro na culpa. Aí você fala, pra que eu fiz isso? Amanhã eu não posso, amanhã eu não posso. Aí quando você fala, não posso, o cérebro entende, Muito bom. posso. Então, é tudo um governo do gatilho interior inicial. Sim. Quando eu sentir o gatilho de mau humor e o cérebro levar para esse bom humor temporário, qual é a minha opção? Poderia até fazer um organograma. Sim. Sentir sim ou não? Meu cérebro ofereceu tarefa de fuga? Ir para bebida? Sim. Caso sim, tem outra opção, uma decisão. Então, esse gap entre o estímulo e a resposta é o segredo da vida. Esse delay que eu dou entre sentir, porque eu sempre vou sentir, e o que eu vou escolher. Então, ele pode enriquecer, talvez, eu preciso de prazer, atividade física, talvez uma comunidade que Cantar. recebe ele, dançar, Tem gente que cantar, gosta de cantar, uma comunidade de tocar. apoio, uma pessoa de aliança. Toda vez que eu me sentir assim, eu vou desabafar e falar sobre isso. Ah, e aí, né? importante uma, falar. uma cliente, o que eu fiz? Eu, em todos os meus processos, quando eu vejo que eu preciso trazer a família para perto, porque muito do que acontece com a gente, a família pode te ajudar. Então, por exemplo, ela falou: olha, eu não consigo parar de beber porque meu esposo comprou cerveja. Eu até não ia comprar, mas ele gosta. Aí eu chamei o esposo, falei: olha, você pode convidar, se me autoriza a falar com o seu esposo junto com você aqui? Ok. E eu falei para ele, falei: olha, você gostaria que a sua esposa deixasse de beber? Porque ela bebe de forma descontrolada. Você bebe de forma controlada. Só que isso é um gatilho. Pra Então, para Muito bom. ela, se você não deixar isso, ela vai continuar do jeito que ela está. Então, é preciso ter um trabalho multi para que a gente consiga ter o resultado que a gente Muito deseja. bom. Então, com o adolescente, da mesma forma, eu trago a família para junto. Então, por exemplo, um adolescente que eu atendo, ele viajou para a Argentina para pescar. Pescar envolve o quê? Bebida. E ele já é dependente. O que eu chamei a família, o pai que ia viajar, o irmão que ia viajar junto. Eu falei: olha, vocês gostam de cerveja, não gostam? Para pescar? Sim. Ok. Vocês querem a cura? Quero. Então, vocês dois vão ter que abrir mão de alguma coisa para essa pessoa conseguir ter o resultado que a gente está desejando. Não, Glesiane, tá combinado. Ninguém não vai ter bebida nessa pescaria. Então, eu entrei nesse assunto, acabei entrando nisso, mas muito para a gente pensar o seguinte: quantas coisas a gente não vai tendo ao longo da vida que atrapalha a crescer e evoluir, tendo um tempo de qualidade. Sim. Porque esse tempo é um tempo perdido, que não Sim. volta mais. Imagina, eu tô lidando com um adolescente, graças a Deus. Graças a Deus esse adolescente está comigo. Tem gente que chega aos 50, como eu disse. E aí? Ela só tem, vamos colocar, a vida ativa mais um quê? 20, 30 anos? A gente sendo muito otimista? Sim. Então, como a gente fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida a partir de uma vida mais produtiva, né? Perfeito. Tanto que quando a pessoa entende isso, que a produtividade vai gerar um bem-estar psicológico, ela vai começando a ter melhores decisões. E essas melhores decisões são a representação do eu autêntico delas. Todo mundo tem um desejo de ser feliz, de crescer e tudo. Quando a pessoa entende como funciona essa dinâmica de vida, ela entende que a própria felicidade tem esse retardar a recompensa. Então, o que é o vício? É o prolongamento do estímulo durante um tempo indeterminado. Indeterminado. Então, você pode ter prazer, mas você pode ter uma medida de prazer. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson. Não é doença de Parkinson, é Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson diz que uma tarefa vai se estender até o limite que ela tem.
Ou seja, Rafael, não entendi. Vamos dizer que você vai para um casamento à noite e você tem um dia todo para se arrumar. Você vai gastar horas para se arrumar. Por quê? Porque a lei de Parkinson diz que uma tarefa vai se estender pelo tempo disponível. Então você vai começar a tarefa, ela se estende. Se você chega e só tem meia hora para se arrumar, não tem o que fazer, você se arruma em meia hora, porque a tarefa se expande pelo tempo disponível. Quando eu vou fazer reunião com as pessoas, eu falo, é meia hora que eu vou dar para essa tarefa. E a tarefa, quando dá 20, 25 minutos, eu já vou conduzindo a reunião para o final. Sim. É a lei de Parkinson. A tarefa se adapta ao tempo que você permite. Se você não coloca limitador na tarefa, ela se expande além do que deveria, vira improdutividade. E a lei de Parkinson tem a ver também com os nossos prazeres. Existe um limite de prazer que você pode ter e depois você restringe esse limite de prazer. Então, o que é a obesidade? É um prazer que você prolonga durante um tempo que não deveria. Então, exemplo, quando eu vou me alimentar, eu vou comer uma sobremesa, eu falo, eu vou comer sobremesa 2 vezes por semana. É uma lei de Parkinson. Eu estou limitando a tarefa a um tempo específico. Só que antes eu não colocava tempo. Toda vez que tinha um estímulo, eu ia. Eu ia assistir Netflix. Aconteceu ontem, gente. Ontem. E quem me ajudou foi a minha filha. Trabalho só para assistir a série. Foi minha filha mais velha que falou. Ontem eu falei, porque a gente tem esse ritual, todo mundo deitar na cama às 8h30 da noite, eu, minha esposa e minhas meninas na minha cama, e a gente vai assistir alguma coisa. É um ritual que a gente tem, a família. E fica até a cachorrinha na cama. E a gente falou, vamos assistir algo novo? Aí eu falei, entrou um novo dorama lá. E faz uns 2 meses que não tinha dorama novo. Vai estar lá, novidades do Netflix, dorama. Aí quando eu fui apertar, minha filha falou, papai, a de 11 anos, o ruim do dorama é que a gente quer assistir toda hora e fica querendo assistir toda hora. Eu falei, minha filha, vamos escolher outra coisa? Vamos, porque senão eu fico querendo assistir toda hora. E a lei de Parkinson, a gente foi assistir lá, a qualidade, sobre a alimentação que tinha entrado. Então, a nossa família do intestino, isso. Eu assisti. Então, aquilo tem um limitador, que é um tempo exato. Quando a gente assistia também os doramas, era uma sessão por noite. Só que às vezes elas não aguentavam. Não, pelo menos mais uma. Não aguenta, não. Mais você quer dar continuidade, ver o que Mas tá o legal é que elas final. já entenderam. Assiste e para. E para. Você teve sua medida de prazer, você teve sua medida de alegria. Limite. Faz as coisas exatamente. Então, a vida tem a ver com lei de Parkinson, tem a ver com limites que você dá, tanto por prazer quanto por desconforto também, porque também fazer muita tarefa desconfortável é ruim. Quando você entende isso, não, eu vou ter medidas de prazer e medidas de amargor ao longo do meu tempo, você entende que essa é a dinâmica de vida, e tá tudo bem, você começa a criar uma rede neural de raciocínio sobre como viver. E você entendendo como viver, você fica em paz com isso. Rafa, você falou um pouco sobre o projeto que você tem com a sua esposa, o Casal Produtividade. Sim. A gente tem aqui o livro. Como você e a sua esposa conciliam ali a rotina? Porque você trabalha em uma coisa... Hoje não mais, né? Vocês trabalham juntos, não é? Uhum. Antes, cada um trabalhava em uma área. Nós ainda com trabalhamos filhos. separados. Sim. Minha esposa trabalha na Justiça Federal, ela é concursada pública. E eu tenho a minha empresa, mas nós temos um projeto junto, que é o Casal Produtividade. Certo. Como conciliar essa parte do homem ter uma função, a mulher ter outra, trabalhando fora, com crianças? Como a gente administrar o tempo de família? Ótima pergunta. Eu e minha esposa, deixa eu mostrar os livros aqui, esses dois. A gente lançou esse aqui, que é um campeão de vendas, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Tá na Eu vou chegar em casa, já vou ler. Tá na 7ª edição. Esse aqui que eu trouxe é da 5ª, que eu tinha um restante da 5ª, mas tá na 7ª. E eu tenho Gestão do Tempo para Homens Ocupados, que ele é bem mais fino do que o das mulheres. Nossa, meu marido. E esse aqui tá na 2ª edição e esse aqui já tá na 7ª. Nós lançamos esse livro, Casal Produtividade. A gestão do tempo mudou tanto a nossa vida, Ana, que nós criamos agora o Família Produtividade. Porque as nossas filhas já estão falando de gestão do tempo para outras crianças. Minhas filhas já usam agenda, já anota, já sabe lei de Parkinson, já sabe lei de Emmett, já fazem live. Fizeram live comigo lá no Tokstok domingo. Gracinha, Domingo meu Deus passado, do céu. a gente... Vamos fazer uma live? Vamos, minhas filhas, vamos. A gente, na Tokstok, ligamos lá no domingo à tarde, depois de almoçar no Shopping Flamboyant, e fizemos uma live de meia hora falando de gestão do tempo, as duas do meu lado. Não aguento isso não. Sentado no sofá da Tokstok. Eu acho que eu maceto. E nós vamos... Não, mas pensa no projeto dessa família produtiva. Então, tipo, que patamar que essa família não vai chegar? Exatamente. E aí a gente vai lançar os livros esse ano, que é o Turminha Produtividade, de desenhos. Então, Mas tem curso? nós vamos Além lançar do futuramente. Futuramente.
Porque hoje eu colocar. Tem eu tô na curso fase pras de minhas treinamento. filhas. Eu tô na fase de treinamento delas. Já quero pôr meu filho também. Eu tô na fase de treinamento delas, mas a Mariana tem 11 anos e a Luísa tem 9. A Mariana já tá uma máquina, assim, de falar de gestão do tempo, e a Luísa também. Eu tava palestrando no IPOG semana passada, eu liguei ao vivo lá e coloquei o microfone assim, falei, minhas filhas, fala da importância de anotar. Aí uma falou, e eu com o microfone assim. Aí daqui a pouco fala, chama a outra filha. Aí chamou a Luísa, eu falei, fala sobre Albert Einstein. O que Albert Einstein falou? Tem até lá no meu stories, aí depois coloquei no destaque. E ela falou tão bonitinha as duas. Então, eu tô preparando elas pra gente ser uma voz nessa geração, pra curar essa geração cansada. Então, como é que uma família pode ser produtiva? Tem tantos pontos, mas quando a gente é produtivo, a gente vive mais feliz, a família é mais feliz. E o que é produtividade? A boa gestão da tua natureza autêntica. Eu sou coerente comigo, eu gerencio a minha fé. O que é fé para mim? Há espaço para minha fé dentro do tempo? Há espaço para o meu crescimento intelectual dentro do tempo? Há espaço para o meu casamento dentro do tempo? Semana passada eu fui com a minha esposa num cruzeiro. Cruzeiro do Carlos Wizard. Eu fui o palestrante de gestão do tempo. Eu fui um mentor, só que eu não podia deixar de aproveitar. Ia dormir com outro mentor do lado na cama, camas separadas, claro. Aí eu falei, vou dormir com a minha esposa. Chamei ela, falei, meu bem, você vai. Ela pegou 5 dias de férias no trabalho dela e ela foi comigo. Eu fui investir no meu casamento ao mesmo tempo que eu trabalho. Então, tenho tempo para tudo. Tenho tempo para os filhos, tenho tempo para crescer, tenho tempo para o ócio. Tem um tempo pra eu ir pros meus pais, tem um tempo pra minha esposa. E com a mãe dela no shopping, tá tudo bem. Vai lá no shopping com sua mãe, tomar um cafezinho, fica à vontade. Tem um tempo que as amigas saem pra jantar, uma vez a cada 3, 4 meses, fala, vai. E tem também um momento em que nós dividimos as tarefas, porque numa escala de 9 pontos que faz um casamento feliz, o segundo ponto é distribuição equilibrada de tarefas, segundo os estudos. O casal sentir que ninguém explora um ao outro. O equilíbrio no dar e receber, Exatamente. que é uma das coisas da minha metodologia da constelação sistêmica familiar. É uma das leis de a gente ter esse equilíbrio em tudo na vida. Nas amizades, por exemplo, eu penso no café, né? Nós duas, eu tomei o café, paguei. Aí ontem ela, não, hoje eu pago. Então, assim, a gente precisa na vida, Muito porque bom. senão um fica com aquele sentimento assim, eu tô ganhando mais, tô ganhando mais. E isso acaba que um vai se distanciando do outro. Ao invés de você falar assim, nossa, o cara tá fazendo muito por mim, eu quero ficar perto, não, a pessoa se sente culpada. Fala, gente, eu não consigo nunca chegar nesse ponto aqui com a pessoa. Então, esse equilíbrio, ele é saudável pra vida de qualquer pessoa. Perfeito. Né? Tem um termo na biologia, eu esqueci o nome. É que, por exemplo, um passarinho, ele come o carrapato do boi e o boi dá a comida pro passarinho. Então, nesse ecossistema, eles se ajudam. Sim. Então, nenhum explora o outro. E lá na minha casa, as minhas filhas já sabem. Tem um nome disso biologicamente, que me fugiu da memória aqui. Eu falo essa palavra e elas sabem. Eu falo, ninguém aqui explora ninguém. E nós temos uma secretária doméstica, mas mesmo assim eu faço questão, você vai arrumar a sua cama. Sim. Você vai pôr seu prato lá. Sabe? No final de semana ou no final do dia eu falo, você vai lavar seu prato. Ah, mas tem a secretária. Eu falo, não importa, aqui todo mundo se ajuda. Aqui é um ecossistema onde todo mundo se ajuda. Então, eu estou ensinando elas a lidar com a frustração da tarefa que é ajudar a comunidade. Então, elas ajudam também, elas fazem as coisas também, todo mundo. E eu faço questão. Teve um tempo que eu comecei a alinhar com minha esposa isso. Eu comecei a sentar com ela e fazer aquilo que chama bússola da família. A gente sentava junto, eu e ela, depois a gente começou a fazer com as crianças. E eu e ela nos fazíamos uma pergunta que é, o que eu posso fazer para tornar a sua vida melhor do que ela já é? E eu dava a chance dela falar isso para mim. Sua vida é boa? É, mas o que eu posso fazer para me tornar melhor? E o que eu tô fazendo que tá impedindo a sua vida de se transformar numa vida melhor do que já é? E é bom o casal ter essa liberdade um com o outro antecipada. E foi aí que a gente começou a alinhar muitas tarefas domésticas. As tarefas de casa e também a comunicação do casal. E ela, olha, você é maravilhoso, você é maravilhosa, mas se você trabalhar esse ponto, minha vida vai ser melhor do que já é. Porque a gente se acostuma muito com a vida nota 6 no casamento, muito nota 6 na família, né? Então, eu tô o tempo inteiro alinhando isso. Ela também comigo, trabalhando essa comunicação do casal, trabalhando a maturidade do casal para entender que a gente está aqui aliançado um com o outro para tornar a vida um do outro uma exponencialidade, não é 1 mais 1 é 2. Sabe o que a gente pode fazer? Nós vamos marcar um momento pra gente falar sobre casamento, né? Casamento. Casamento e filhos, família.
Protocolo de cooperação. A gente chama a esposa Qual que é dele. o nome disso? O nome biológico que se dá? Cooperação. Protocooperação, o nome disso. Adorei. Nossa produção aqui, ó, Ô, arrasando. Obrigado, produção. obrigada. E a gente, até pra gente, porque nosso tempo aqui eu já... Já esgotou? Não esgotou ainda não. Nós começamos 11h05. 11h59, mas a gente precisa agora fechar. Que mensagem, Rafa, você quer deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando hoje, que você acredita que vai trazer uma reflexão para que as pessoas realmente olhem para isso de forma mais carinhosa? Legal. Eu queria que vocês me seguissem no Instagram, que é o @Rafael Medeiros Filho Oficial. Rafael Medeiros Filho Oficial. E também seguissem a minha esposa. Um dia tragam ela para falar de gestão Nós do tempo vamos para falar. mulheres, ou nós dois falarmos Não, de vocês gestão dois, do vocês tempo. vão ver. Já Pra estão casais, convidados. enfim. Carol Prudente Medeiros. Ela só fala de gestão do tempo para mulheres. Nosso canal no YouTube é Casal Produtividade. A mensagem que eu dou é, primeiro, quer crescer na gestão do tempo? Torne-se meu aluno. Faça a sua inscrição na Times School. Porque lá você vai andar junto comigo. Vendeu o peixe. E vai ter uma exatamente. transformação na forma como você gerencia seu tempo. E um outro ponto que eu posso falar é, não precisa ser tão exigente com você mesmo. Aprenda a criar micro-melhorias na sua vida, de maneira ritmada. Não busque mudanças meteóricas, mas busque coerência com você. O que é importante para você? Anote, crie projetos. Eu gostaria de que a minha vida fosse assim, assim, assim. Para cada projeto, crie uma tarefa de borda, micromovimentos, e vai trabalhando ao longo do tempo. Você tem 52 ciclos semanais ao longo do ano. Então, em vez de você pensar no dia, pense em ciclos semanais. Eu vou gerar uma microevolução nesse ciclo semanal. Na outra semana, eu vou criar uma outra microevolução. Por quê? Não existe produtividade perfeita. Ninguém faz tudo perfeito. Eu não faço tudo perfeito. Mas existe saldo positivo. O que é o saldo positivo? Todos os dias, crie uma tarefa de fenda que entra na fenda do seu dia. 5 minutos, 10 minutos, vá crescendo ao longo do tempo. Vá criando coerência ao longo do tempo. Deixe o resultado como consequência. Então, vincule prazer em fazer tarefas novas. Vincule prazer em aprender coisas novas. Não vincule prazer no resultado, mas no processo que leva você a ter um resultado. Eu sei que a gente já está caminhando para o final, Rafa, mas eu queria te fazer uma pergunta importante. Sim. Quando você falou que suas filhas já sabem muito da gestão do tempo, você já ensinou isso para ela. Quando é o ponto de ensinar isso para as crianças, meu filho tem 3 anos de idade, quando eu começo a inserir essa gestão do tempo na educação dele, e quando a pessoa já é adulta, ali que ela está lá estafada, assim, como inserir isso na vida do adulto também? Nossa, que pergunta excelente. As minhas filhas, eu comecei a trabalhar isso com elas com 5 anos. E era tão engraçado que eu falava para elas sobre gestão do tempo e eu lembro que elas não entendiam nada, mas elas falavam assim, papai é engraçado. Eu lembro, a minha filha falando isso, papai é engraçado. Minha filha fala pra mim, mãe, eu não entendo nada do que você tá falando pra mim. A minha um filha dia fala a vocês vão mesma coisa. entender. Eu só entendi nada de tudo que você falou. Eu falo, calma, um dia vocês vão entender. Vai fazer sentido. Todo o processo de aprendizado se dá por repetição e qualidade da explicação, claro. Então, eu uso muita metáfora, muita analogia para ensinar elas. Então, com 5 anos, eu comecei a dar medidas, micromedidas sobre esse assunto. Micro, porque você dá uma feijoada para uma criança que não aguenta ainda, Sim. não tem sentido. Mas eu tocava no assunto, por exemplo, uma semana. No outro mês, eu tocava no assunto. Às vezes, quando eu falava, filha, sabe por que papai tá anotando? Elas não entendiam nada. Só que hoje, 4 anos depois, a minha filha mais nova, 9 anos, e a Mariana com 11, é impressionante. Quando você vai ensinando isso constantemente, o neurônio ele vai encapando com a gordura chamada bainha de mielina. Bainha de mielina você não compra no Mercado Livre. Você compra através de repetição. O exemplo também ajuda muito, né? Porque elas viram você fazendo. Exatamente. Elas viram fazendo, mas eu transformei o exemplo em narrativas. Uhum. Porque o cérebro ele precisa ouvir também. Ele vê e ouve, aí constrói a organização de raciocínios. O adulto é imediato. É imediato que ele precisa aprender sobre isso. Gestão do tempo é vida. Só que eu reconheço, a maioria dos cursos de gestão do tempo são fracos. São muito fracos. Sim.
Ó, urgente, importante, tenha uma agenda. E coloca uma agenda das 6 às 10 da noite você vai fazer. Aí seu cérebro resiste a isso, porque seu cérebro não gosta dessa falta de espontaneidade. Tem uma medida de estrutura que você tem que ter. E aí eu vou falar para você, até na velhice, eu já tenho um projeto, eu tenho 44 anos. Quando eu for idoso, eu vou ter o projeto Vovô Produtividade. Maravilha. Eu nunca vou parar. Maravilha. Então, assim, qualquer pessoa pode sonhar, qualquer pessoa pode aprender sobre isso. E a criança, hoje em dia, ela já aprende desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, mexendo no celular. Por que não um pai e uma mãe ensinando? Só que eles não têm a organização de raciocínios. É onde vai entrar a família produtividade. Como criar a organização de raciocínios e como criar o lúdico para uma criança ler, às vezes, numa historinha e ver que tem personagens e esses personagens vão aconselhando um ao outro. Então, eu vou ter 2 personagens principais, que é a Mariana Produtiva e a Luísa Focada, minhas filhas. Que vão conversar com o Carlos Distraído, né? Que vão conversar com a Maria Tela. Enfim, os distraídos eu ainda estou criando os personagens, mas eu já até entrei em contato com os desenhistas, os cartunistas, para criar o lúdico sobre isso. Depois a gente vai ter vídeos, desenhos na internet, enfim. Só que a gente está trabalhando tarefa de borda. Faz 1 ano que eu tô trabalhando. É interessante, né? Eu fico pensando, minhas filhas, eu tento e vou criando estratégias para trabalhar inteligência emocional, autoestima. Eu faço muito isso. É porque a gente vive isso, a gente quer que as crianças tenham. Então, quanto antes a gente fala de educação financeira, Exatamente. a gente fala de inteligência emocional, nós falamos de produtividade, tinha que ter isso nas escolas, Perfeito. né? Justamente. Tinha que ter nas escolas, porque se tornariam adultos Eu com maior Eu maturidade. até fiz uma reunião e com a escola aqui em Goiânia, não vou falar o nome, mas eles me chamaram exatamente para isso. Para eu criar um material para as crianças sobre gestão do Se tempo. a criança, o adolescente, aprende a administrar o seu tempo na rotina de estudos, faz toda a diferença em passar um vestibular, em passar num concurso público, em ser um profissional melhor, porque ela está se esforçando naquele momento para se tornar uma pessoa melhor. Eu falo que uma das maiores heranças que eu vou deixar para as minhas filhas é a capacidade de escolher tarefas. Maravilha. Escolher tarefas. Porque se ela for coerente com ela em vários aspectos da vida, ela vai ser uma criança feliz, um adolescente feliz, um adulto feliz. Então, essa gestão é a gestão das suas próprias crenças sobre o tempo, é a sua gestão das suas próprias crenças sobre tarefas que produzem felicidade. É a gestão do próprio desconforto, é a gestão do prêmio, da recompensa. Então, é ecossistema, é uma rede de raciocínios que quanto mais você desenvolve ela, mais opções você tem. O problema é que o adolescente, o jovem ou até o adulto, ele não tem um raciocínio que se sobrepõe a programações primitivas que ele tem, porque todos nós temos programações primitivas. Então, quando você sabe organizar impulsos imediatos e não se restringir desejos imediatos, você começa a ser feliz de verdade. Ana, ser presente aí, né? O seu canal, onde que fica também no Instagram. Me siga no Instagram. Meu nome é Ana Cláudia Porto, eu sou jornalista, produtora de rádio, de TV, criação de conteúdo, social media. Me segue lá que eu dou várias dicas legais para vocês no seu dia a dia. E, gente, infelizmente, tem que Chegou acabar. no final. Na verdade, eu ficaria aqui horas. Então, imagina o curso dele, como é que não deve ser muito, muito, muito legal. Então, eu agradeço a presença de vocês, agradeço se vocês forem lá no nosso YouTube, que é Saúde Mental no Trabalho. E eu queria deixar uma mensagem muito importante. Quando a gente fala de saúde mental, nós temos que pensar na questão da produtividade. Por quê? A culpa, ela paralisa o ser humano em todas as áreas da vida. Então, à medida que você fica o tempo inteiro colocando metas para você não consegue atingir e você fica se cobrando, isso gera um descontentamento muito grande e descontentamento é adoecimento, é falta de alegria e felicidade, que é um estado que a gente precisa alcançar, plenitude, leveza ao longo da nossa vida. Então fica aqui, gente, dicas importantíssimas para que você tenha saúde mental, seja na vida, seja no trabalho. Gratidão, um grande beijo, até aqui. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Maravilha!